Bem-vindos ao podcast que reúne convidados com pelo menos uma coisa em comum. Torres Vedras. O que partilhamos, onde divergimos e o que fez a diferença são eles a contar no seguinte episódio de Torres Vedras é. Olá, bem-vindos ao podcast Torres Vedras é, hoje dedicado ao tema desporto e atividade física. Connosco temos a Carla Gaspar Duarte, psicóloga, e Pedro Corado, fisioterapeuta, que já trabalhou inclusivamente com o SCUT e o Ponte Rolense aqui no concelho. Ia começar por vos dar as boas-vindas e por fazer uma questão aos dois. Porque ambos trabalham em Torres Vedras e gostaria que me falassem um bocadinho sobre o envolvimento da população com o desporto e a atividade física. Portanto, na fisioterapia e na psicologia, isto são temas que se cruzam. Na fisioterapia, se calhar mais evidentemente, não é, Pedro? Na sua atividade profissional, quão preponderante é a atividade física e o desporto? Bom dia. Na fisioterapia, o desporto e a atividade física é absolutamente essencial. Hoje em dia não se faz um tratamento de fisioterapia sem haver o exercício. A base do exercício é o pilar central do processo de reabilitação. Portanto, o desporto e em si a atividade física fazem todo o sentido. É claro que a maior parte da população faz um pouco de atividade física, o desporto já é só uma pequena parte. Eu estive a ver alguns dados sobre Torres Vedras em relação à parte desportiva e tem alguns estudos, o que foi interessante, e demonstrou que o nosso concelho está um pouco acima da média na prática da atividade física, nomeadamente na população jovem. Achei muito interessante e fiquei contente porque sou um torrense, e acho que sem desporto e sem atividade física não faz sentido a fisioterapia. Nós em Torres Vedras também temos muitos clubes e muitas associações promotoras de desporto e uma grande variedade de modalidades desportivas, não é? Os pais, quando vão escolher uma modalidade, portanto, a partir de certa idade, são os pais que escolhem a modalidade que os filhos praticam, não é? Há alguma coisa que devemos ter em atenção na escolha de uma modalidade? Eu acho que numa idade jovem o princípio é haver variabilidade, ou seja, não nos focarmos só numa atividade física, mas proporcionarmos aos jovens o maior número e o maior leque de movimentos de atividade física. Acho absolutamente essencial a natação, não pela parte física, mas pela parte também de estarmos ao pé da praia e pela segurança das próprias crianças, mas depois qualquer tipo de atividade física. Depois depende sempre da circunstância do jovem que estamos a falar. Se for um jovem mais tímido, eu diria que se calhar um desporto coletivo faz mais sentido pela envolvência do grupo e para se começar a socializar mais. Se for um jovem que tenha outro tipo de valências, com algum tipo de escoliose, algum tipo de problemas posturais, se calhar já temos de ter outro tipo de desporto mais individualizado para as crianças. Acho muito importante não só o fator dos pais, mas também a própria motivação dos próprios miúdos, porque se o miúdo não tiver motivação para fazer o desporto em si, ou não fazer desporto no geral, não vai correr bem. Vai ser uma obrigação, não é? Sim, e a obrigação não vai levar a nada. Carla, esta também é um bocadinho a sua área, não é? Na sua atividade profissional, antes de mais, é uma coisa que seja relevante quando estamos a falar do acompanhamento de psicologia com as crianças e com os jovens? Sim, antes de mais, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Sim, de facto é uma questão, ou seja, a Organização Mundial da Saúde reconhece, portanto, a importância do desporto no bem-estar físico e mental e, portanto, não há dúvidas sobre os benefícios do desporto na saúde, mas em contexto de consulta psicológica aparece por vezes alguns atletas com um nível de ansiedade significativo e que procuram ajuda. Sim, já vamos, também tinha precisamente algumas questões para lhe colocar sobre a ansiedade e voltando aqui um bocadinho ao que o Pedro estava a dizer, na escolha da modalidade, o Pedro estava a dizer essa questão de também ajudar, se calhar, crianças ou jovens que sejam mais tímidos a ganhar outras competências, também concorda com isso? Claro que sim, aliás, o desporto, um dos benefícios do desporto é exatamente trabalhar uma série de questões importantes para
para todos nós, para a vida do indivíduo, de uma forma lúdica, ou seja, de uma forma prazerosa. Aqui a escolha do desporto, eu considero que a vontade, o interesse da criança deve ser muito levado em consideração. Portanto, acho que sim, que deve ser exposto a várias ofertas, ter conhecimento de vários tipos de desporto, mas depois a escolha deve ser a escolha mais do filho do que dos pais. E acha que as famílias estão conscientes destas áreas da saúde no que diz respeito ao desporto? Ou seja, que as famílias estão conscientes também de que a psicologia e a fisioterapia também são áreas importantes no desenvolvimento desportivo? Creio que é um caminho que se está a fazer, sim, é um caminho que se está a fazer, que tem vindo a crescer. E Pedro, de que forma é que acha que o território, não é? Porque nós aqui falamos que há muitas associações e clubes que desenvolvem atividade de esportes, não é? Mas há muita atividade física que acontece também de forma espontânea, não é? De que forma é que acha que o território, por estarmos perto da praia, zonas verdes, termos algumas infraestruturas, influencia a saúde dos torrienses? É mais convidativo, não é? À prática da atividade física? Há algumas características que tenha o nosso território para isso? Sim, eu sei, por exemplo, que nas escolas de Santa Cruz há projetos de iniciação do surf, que é permitido porque estamos perto da praia. Tenho inúmeras pessoas que a única atividade física que fazem, e bem, é a caminhada, porque tem vários espaços onde podem realizar e claro que termos sol quase um ano inteiro também favorece. Isso é um fator que ajuda bastante. Cada vez mais vejo pessoas a fazer desporto e atividade física na rua, mesmo alguns PTs que fazem outdoor. Acho muito interessante isso, usar o que nós temos. Eu onde trabalho, perto da Expo Torres, eu digo que tenho lá o meu ginásio fora, porque tem lá vários sítios onde eu posso fazer alguns exercícios para saltar e correr, e acho que sim, acho que temos todas as condições ambientais que favorecem a atividade física na rua. Portanto, qualquer espaço é bom para fazer atividade física? Sim, qualquer espaço é bom para fazer atividade física. E podemos falar em lesões mais comuns em Torres Vedras? Existe sempre aquela lesão que procuram para resolver? Em Torres Vedras especificamente não sei. Eu diria que agora, chegando a esta altura, por exemplo, temos muitas lesões do pessoal que vai para a neve, quedas de neve, que nesta altura são muitas fraturas, não é? Pela queda, algumas lesões ligamentares com necessidade de cirurgia, e diria que esta altura tem muito essa vertente. No verão, alguns surfistas, especialmente estrangeiros que não dominam bem a técnica, e como não dominam, a prevalência da lesão vai ser maior. Eu acho que depois especificar em Torres Vedras é muito pela atividade física. Há muito futebol pelo Torriense, há muitas lesões desportivas mais ligadas ao futebol. Temos hoje em dia uma forte componente do desporto feminino, do futebol, que também traz muitas lesões mais associadas ao feminino do que ao masculino. Que lesões são essas, que são mais associadas ao feminino do que ao... As mulheres, pela sua distensibilidade dos tecidos articulares, têm mais predisposição para se lesionar a nível ligamentar. Os homens, como têm mais massa muscular e têm uma maior proteção, conseguem suportar melhor as articulações. E há modalidades mais propensas a lesões? Você falou aqui no futebol, o ténis terá lesões mais focadas na zona dos ombros, não sei. Ou seja, há lesões que são específicas das modalidades, não é? Sim, podemos afirmar isso. Felizmente hoje já há um trabalho de prevenção da equipa multidisciplinar. Em alguns casos, pronto, nem todas as instituições ou pessoas têm esse acesso, mas que já se consegue trabalhar nessa prevenção. Por exemplo, no ténis que foi aqui falado, antigamente havia muita lesão do tenista do cotovelo. Hoje em dia, em alta competição, isso já praticamente desapareceu, porque foi feito um trabalho de prevenção, os atletas já têm essa atenção e isso já não acontece. Mas sim, acho que cada desporto tem mais tipos de lesão. E falamos que
qualquer espaço é bom para a atividade física, mas havendo, ou seja, quão significativa é a infraestrutura em que é praticado. Por exemplo, o ténis, nós temos um terreno relevado ou terra batida. Isso, o sítio onde praticamos também é determinante ou não tanto? Sim, há mais lesões em piso duro do que em terra batida. A terra batida, o facto deles deslizarem não faz com que haja um trauma de carga com uma rotação, e isso existe mais. Mas eu acho que é importante haver todo o tipo de pisos para os atletas se prepararem das diferentes maneiras. Hoje em dia os clubes, e falou aqui também no Torrense, eles têm necessidade de ter o acompanhamento de um fisioterapeuta em muitos jogos e principalmente também em competições. Isso é fácil de assegurar pelos clubes ou nem por isso? Nem por isso. Para a maior parte dos clubes, não é o caso do Torrense, o fisioterapeuta já é um profissional caro e não têm meios para terem fisioterapeutas com os clubes. Que estejam permanentemente nos clubes, não é? Sim. E ainda mais clubes se calhar mais, portanto, por todo o concelho temos, não é? E é difícil de assegurar. Normalmente é assegurado pelo chamado massagista. Pode haver um fisioterapeuta que dá um apoio num dia, mas é complicado assegurar uma parte mais técnica e profissional. O Torrense está num patamar à parte, até a psicologia tem, que não acontece nos outros clubes, mas ainda bem, houve uma tremenda evolução nisso. Mas como é que os clubes podem assegurar isso, não é? Muitas vezes é através também de parcerias com as próprias clínicas e de salvaguardar algum tipo de tratamentos, não é? Sim, essa é a maneira mais fácil de fazer uma parceria com clínicas, para arranjar fisioterapeutas. Eu diria que também seria interessante fazerem parcerias com algumas escolas, pronto, não há aqui no concelho, mas há os auxiliares de fisioterapia, que tenho ideia que é na Escola Pena Firme, não sei se estou errado. Esse tipo de parcerias ajudam os clubes a terem pelo menos alguém que tenha alguns conhecimentos da área e que, mais importante do que isso, se não souber encaminhar. Ok. Carla, e qual é a importância a nível psicológico da atividade física e do desporto, especialmente nas zonas mais rurais do concelho? Portanto, nós sabemos que lá está, o SCUT tem outro tipo de acompanhamento, mas temos muitos clubes, temos muitas pessoas que praticam desporto no concelho. Isso influencia também, imagino, o isolamento da população mais sénior do concelho. Qual é o impacto da atividade física nessas zonas? E na saúde, portanto, mental, na saúde mental, portanto... Ajuda no sentido de, lá está, combater o isolamento, sim, não é? Sim, ou seja, a prática do exercício físico, seja em que contexto for, é sempre benéfico. Em ambientes mais rurais, como em outros também, de facto ajuda a combater o isolamento, o desporto de grupo, a atividade física de grupo dá aqui uma grande sensação de pertença e promove também novas relações e uma socialização que é muito importante. Portanto, isso em qualquer uma das áreas. Agora, sobre a questão da zona rural, eu não sei se percebi bem a questão, ou seja... se calhar é onde as pessoas se calhar estão mais isoladas, não tanto, não é? Mas que não têm uma vida tão... não se encontram tanto, não é? Nas localidades onde não há tanto movimento, tanta dinâmica. Certo. E onde tem menos oferta, exatamente. Será? Sim, exato. Por isso as associações locais e as juntas de freguesia aqui têm um papel muito importante. Aliás, a Câmara tem um projeto para a população sénior, não é? O desporto sénior, que é um projeto com muito valor, exatamente porque sabemos que a prática de exercício físico, além de combater o isolamento e de promover esta socialização, também ajuda a manter e a adiar algum declínio cognitivo que possa surgir, que naturalmente surge em todos nós
se lá chegarmos. Nas zonas rurais, de facto, pronto, a oferta é menor. Mas existe. Mas existe, e as associações e as juntas de freguesia, portanto, têm aqui um papel muito importante. E acha que ainda há estigma relacionado à atividade física e, por exemplo, à população mais velha ou mesmo às mulheres? Existe esse estigma? Há desportos para mulheres, outros para homens? Sim, acho que as pessoas, devido à sua educação, se tendem a identificar com mais um tipo de desporto do que outro. Contudo, isso está nitidamente a esbater-se. Nas camadas mais jovens, nota-se que essa diferença se está a esbater. Mas existe ainda. E há bocadinho referiu também a ansiedade, não é? A que sinais é que devemos estar atentos? Isso é uma coisa que acontece primeiramente só nos mais jovens ou também nos mais velhos? Eu acho que a competição deve contribuir para isso, não é? É a competição, é mais a área, exatamente, é a área da competição, porque a prática de exercício físico ajuda exatamente a combater a ansiedade, a diminuir a ansiedade, a diminuir uma sensação de fadiga, ajuda também aqui no ciclo de sono-vigília, permite descansar melhor. Portanto, o desporto tem todos estes benefícios, não é? O desenvolvimento das competências socioemocionais na relação com o outro, ou seja, é um espaço onde se pratica, é um espaço mal comparado do faz-te conta para a vida lá fora, não é? Onde se aprende a aceitar a diferença, nos jogos coletivos, a frustração. Portanto, o exercício físico a prática desportiva traz todos estes benefícios. Depois, o que por vezes acontece é que em atletas que estão em competição, devido à sua exigência, depois acabamos por cair no outro ponto, em que de facto aí há um aumento da ansiedade, devido à competição, sim. E qual é o sinal que nos pode dizer, imagina, aos pais, não é, que têm os filhos em competição, que se deve procurar ajuda? Existe alguma coisa a que devemos estar atentos? Sim, por exemplo, a competição deve ser não é sugerido antes dos 8, 10 anos, ou seja, inicialmente o contacto com o desporto deve ser sempre feito de uma forma prazerosa, porque se não for prazerosa também depois dificilmente existirá continuidade. Portanto, a criança tem que gostar, tem que se divertir, tem que fazer estes treinos todos, além do treino em si, não é? De aceitar a diferença, de se frustrar, de se zangar, de fazer as pazes. Portanto, tem que ter espaço para isto. E depois, mais tarde, os pais devem sempre apoiar os interesses da criança, não é? Os interesses desportivos, não incutir os seus próprios interesses, respeitar mais os interesses da própria criança e apoiá-la no seu percurso, respeitando sempre espaço para descanso, espaço para lazer, ou seja, não existir aqui uma sobrecarga entre escola, treino, casa, trabalhos de casa, deitar, ou seja, a criança continua a ser a criança e o pré-adolescente e o adolescente também, e precisa sempre de um espaço para o lazer e ter uma atenção especial a não pressionar demasiado ou a não pressionar muito é muito importante. Portanto, os pais também podem ser uma fonte de stress se o fizeram ou de ansiedade. Muitas vezes, aliás, basta... Pronto, eu também sou mãe, portanto, contra mim falo, tenho 3 filhos, portanto... Nós queremos que eles ganhem, não é? Mas ao mesmo tempo... Exatamente, e até tenho um filho federado, mas quer dizer, basta ir assistir... Às vezes chega a ser um pouco chocante ir assistir, por exemplo, a um jogo de futebol de crianças ou de hóquei e ver-se o comportamento dos pais nas bancadas, o dos miúdos até é exemplar, mas os pais zangam-se entre eles, mandam palpites para os árbitros e isto é que não pode acontecer de forma alguma, não é? Porque é o espaço dos meninos.
não é o espaço dos pais, não é? Os pais têm que estar aqui nos bastidores a apoiar e não contribuir para isto. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre os motivarmos para a competição, não é? Mas também lhes deixarmos espaço para conseguirem ou não é? Isso é um bocadinho difícil. Sim. Até que ponto é que acha que existe essa sensibilidade? Há muitos clubes agora que estão a promover a ética desportiva. Nós Exatamente. temos alguns no Conselho que já receberam a bandeira da ética desportiva. Sim. Portanto, isso é um trabalho que está a ser feito. O que é que acha que falta fazer? Eu acho que envolver os pais também em algumas ações de sensibilização. Acho que é muito importante, porque os pais são de facto também aqui uma parte da equipa. Quando existe competição, Exato. são também aqui uma parte da equipa, e por vezes os pais não fazem o seu melhor com a melhor das intenções, não é? Não é que seja por mal. Portanto, envolvê-los também na prática da ética desportiva, na divulgação da ética, e torná-los também parte do clube também. E dessa importante, sim. Claro. Pedro, estamos aqui de falar da ajuda a nível psicológica. A nível de fisioterapia, quando é que devemos procurar um fisioterapeuta? É quando temos uma dor? É quando vamos começar a praticar uma atividade? É qualquer dor? Costuma ser, não é? É melhor procurar antes para não deixar a dor evoluir, não é? Qual é o momento em que nós dizemos, não, está na hora de procurar um fisioterapeuta? Bem, na prática o que acontece é à última. Pois. Quando há uma dor e que não passa, procura-se o fisioterapeuta. No entanto, eu acho que há dor e dor, e é importante haver esse conhecimento sobre o nosso corpo para depois percebermos que tipo de dores é que nós temos. Efetivamente, se for uma dor de uma lesão, de uma traumática, eu caí, eu bati e tive dor, se calhar é melhor procurar ajuda porque houve ali um trauma associado. Há outras dores que nós normalmente vamos tendo, que o facto de haver uma cronicidade ou uma prevalência dessa dor também é melhor ser visto. Falando aqui também do desporto, eu aí acho que já deve ser procurado efetivamente sem haver dor. Por exemplo, nas pré-épocas em que os atletas começam a preparar, devem fazer uma avaliação com o fisioterapeuta para perceber quais é que são as componentes físicas que se pode melhorar. Um atleta que vem de uma lesão e que tem feito o processo de recuperação com um profissional da área do desporto, da atividade física, e antes de ir para dentro de campo, também acho que é melhor fazer uma avaliação com o fisioterapeuta. Aí já estamos mais na parte da prevenção. Portanto, eu diria, respondendo assim muito resumidamente, em desporto, um fisioterapeuta é essencial na prevenção, no tratamento e na integração. Para a população no geral, efetivamente quando houver dor e no processo do tratamento. Acho que resumidamente é isto. E no tratamento, né, quando estamos a falar de desporto ou de atletas que estejam em competição, há sempre uma pressa de ver resolvida uma lesão, não é? Quão difícil é que é tratar os atletas quando há esta urgência de voltar a jogar? Nós no balneário costumamos dizer que o treinador e o fisioterapeuta são os melhores e os piores amigos. Ou seja, o treinador precisa do fisioterapeuta para pôr os atletas bons a praticar a modalidade, mas depois também quer que o fisioterapeuta seja o mais rápido possível, e nós tentamos sempre adiar um bocadinho a coisa. Portanto, tem que haver ali um meio termo. Muitas vezes os atletas não voltam a 100%, voltam geríveis e que dá para a atividade. Isto já não é bem saúde, é mais desporto em si, a competição, mas é uma área que apresenta algumas dificuldades, sim. E muitas vezes os atletas têm que levar TPCs de fisioterapia para fazer, não é? Isso é determinante também para o tratamento. Absolutamente. Eu diria que um atleta que não conhece o seu próprio corpo e que não sabe o que tem a fazer já sozinho não vai ser um bom atleta. E claro que depois, dependendo da especificidade da lesão, o fisioterapeuta também tem exercícios mais individualizados.
mas eu diria que hoje em dia, isso é uma evolução que eu notei dos últimos anos, praticamente todos os atletas já têm uma noção altíssima do que é que podem e não podem fazer. Okay. E a nível psicológico, Carla, existem alguns TPC que nós possamos fazer, ou mesmo em situações de ansiedade, ou como estávamos a falar, existe alguma coisa que nos possa ajudar na autorregulação, no controle que temos quando as coisas estão quando a frustração aparece em termos desportivos? O que é que sugere? Sim, ou seja, a psicologia trabalha muito a questão da regulação das emoções, da gestão das emoções, e sim, existem TPCs, é um pouco como o Pedro estava a dizer, que é preciso conhecer bem o seu corpo, não é? Aqui também é preciso conhecer, saber identificar bem as emoções e que tipo de pensamentos é que essas emoções também nos trazem. Que é para podermos trabalhar, e muitas vezes fazemos esta educação tanto com os meninos como com os mais graúdos, e fazemos TPCs quando existe aqui um nível de ansiedade significativo. Portanto, porque a ansiedade é algo que faz parte da vida, é normal e tem a sua função. Agora, quando excede aqui um determinado nível, fazemos TPCs, sim. Portanto, a solução não é desistir do desporto. Não, nunca. A ideia é trabalharmos todos em conjunto, não é? Pais, psicólogos, fisioterapeutas, portanto, somos uma equipa maior do que aquilo que parece, mas não desistir não, porque é isso que o desporto nos ensina, não é? Sim. É sermos resilientes e cairmos e continuarmos. Exatamente. Não, é trabalharmos a equipa. Pedro, nós também falámos aqui um bocadinho sobre a população sénior, o desporto sénior. Existem, obviamente, cuidados no tipo de prática que têm os séniores. Que recomendações é que têm para esta camada da população? Façam atividade física. Simples, não é? Sim, eu acho que a minha colega, a Carla, tinha dito, e bem, que a OMS recomenda praticar atividade física. A recomendação básica é os 30 minutos de caminhada diários, mas devem fazer um pouco mais. Aquele projeto que a Câmara tem da ginástica sénior é absolutamente incrível, e graças a Deus que existe. Até tenho pena que no verão pare, porque há muitas pessoas que depois param e depois já não voltam, e é pena, mas gostava que houvesse um pouco mais de cuidado em relação a um tópico que não se fala muito na população sénior, que é o fortalecimento muscular, porque há uma perda de massa muscular enorme. Existe um efeito que chama-se a sarcopenia, que é efetivamente a perca de massa muscular e de força, e os idosos fazem muitos exercícios básicos e não trabalham a força, porque acham que não se deve pegar num peso e fazer exercícios porque vai fazer mal. Eu não concordo nada com isso. Acho que devíamos ir um pouco mais à frente. Há outros países muito mais desenvolvidos nesta área do que nós. Não é um mal só aqui de Torres Vedras, é um mal a nível nacional, mas seria interessante colocar os idosos a praticar desporto, atividade física de fortalecimento muscular, ir para o ginásio, ir para um sítio específico, e acho que era importante fazer pelo menos uma avaliação com alguém para os guiar o que é que podem e não podem fazer. E as minhas recomendações são essas, mexam-se. Eu acho que o slogan do projeto é mexam-se para a vida, exatamente, né? Mexam-se para a vida. Exatamente. E Pedro, existe uma boa educação, estávamos aqui a falar também das famílias, para a prevenção de problemas e lesões nas famílias e no desporto. Ou seja, se eu vou fazer uma caminhada, estamos aqui na parte dos conselhos, não é? Se eu vou fazer uma caminhada, se eu vou fazer algum tipo de atividade física por minha conta, eu sei que tenho que fazer aquecimentos, não é? É essa assim a sugestão maior? Há alguma técnica, alguma coisa que eu tenha que ter especial atenção que acha que normalmente não acontece? Eu diria que não acontece, mas pronto, falando na caminhada, eu não creio que seja assim tão importante fazer um pré-aquecimento, porque andar
nós andamos normalmente todos os dias. E isso é a recomendação básica. Mas para outro tipo de atividade, sim. O pádel, por exemplo, está muito na moda. Eu sei que é chegar e jogar. E depois acontecem muitas lesões. Por falta de tempo, porque chegam atrasados, porque não têm motivação. É chato, não é? Porque é chato, porque é que eu vou ter que fazer aqui uns alongamentos dinâmicos, porque é que eu vou ter que fazer aqui umas corridas e não estou a fazer já a prática desportiva, porque é que eu não vou só bater umas bolas, porque é que eu não vou fazer uns lançamentos de basquete ou rematar, fazer uns remates, e isso não acontece. Pronto, na prática isso não acontece, mas obviamente que sim, que devia, que previne muitas lesões. Aliás, o maior número de lesões que existem é quando nós iniciamos a atividade física passado pouco tempo e depois já quando estamos em fadiga no final de algum tempo de estar a praticar. E quão importantes é que são os alongamentos finais? Também é outra parte chata? Eu aí já não tenho uma opinião tão consensual. Okay. Isto é uma área que há muitas teorias. Eu gosto do alongamento para um retorno à calma, ou seja, eu tive uma atividade física exigente e o corpo precisa de voltar ao normal, então um alongamento, mas não é aí que se trabalha a flexibilidade. O alongamento no final diria que é só para retorno à calma, só alongar um pouco, esticar um bocado as estruturas musculares, mas não chegar ao ponto mais alto de alongamento. Se a pessoa quer treinar alongamentos e fazer treino de flexibilidade, é fora da atividade, digamos, do correr e do desporto em si. Aí sim trabalha-se a flexibilidade. Ok. Pedro, agora vou-lhe só colocar aqui uma questão que também faz parte aqui dos conselhos. Eu tenho uma dor, eu coloco quente ou frio? Depende. O frio cada vez menos se usa. Okay. Mas é conhecido como sendo um anti-inflamatório analgésico natural. Eu diria que a maior parte das vezes usaria calor. Mas quando existe uma dor muito forte, quando existe um edema grande, ou seja, um inchaço, é melhor pôr o frio para tentar reduzir, para ativar mais como uma prática de anti-inflamatória do que propriamente ajudar. Mas falando das dores mais específicas, que aquelas dores que existem mais, as lombalgias e as cervicalgias, ou seja, a dor nas costas, o calor aí é melhor. É fundamental. Sim. Não é? Muito bem. Pedro, o Pedro é de Torres, não é? Trabalhou aqui com os clubes. Estamos aqui a falar do desporto e atividade física, mas de uma forma geral, como é que caracteriza Torres Vedras? Para si, Torres Vedras é? Eu já tinha visto os outros podcasts, já estava à espera, não é? Esta pergunta. Torres Vedras para mim é a cidade maravilha. Somos uma cidade muito eclética, temos a ruralidade e a parte urbana. E com isso conseguimos lidar com todo o tipo de pessoas. Acho que somos muito versáteis e conseguimos mesmo dar com a pessoa da cidade e com a pessoa do campo. Eu digo assim meio a brincar, a minha esposa não queria que eu dissesse isto aqui, mas eu acho que vamos ser a futura capital deste país porque temos tudo. Pronto, é um bom sinal. Carla, e para si, Torres Vedras é? Pronto, eu posso resumir Torres Vedras é acolhimento e centralidade. E como é que sentiu esse acolhimento, ou sente? Portanto, eu sou de Lisboa, ao terceiro filho decidi viver para Torres Vedras, exatamente pela procura de qualidade de vida, de espaço e por termos, como o Pedro disse, termos aqui tudo, o mar, o campo, a serra, pronto. E decidi vir para cá. E fui muito bem acolhida na primeira aldeia, que é mesmo aqui ao lado de Torres Vedras, para onde vim, desde o senhor do café, que ainda hoje em dia somos grandes amigos, já não vivemos, o café já não existe, mas somos grandes amigos, ou seja, senti esse acolhimento, e mesmo em termos de serviços, por exemplo, se eu tinha alguma dúvida, alguma questão, se eu queria falar com algum vereador ou com alguma... o acesso sempre foi muito simples e em Lisboa eu não estava muito habituada a isto. Claro. Ou seja, existe a simpatia do bairro, claro, mas este acesso fácil... De relações. Sim, uma comunicação fácil, portanto, este acolhimento senti...
Também tenho o privilégio de estar a trabalhar na clínica Interagir, não é? Que é aqui em Torres Vedras, que também tenho sido muito bem acolhida profissionalmente. E já fiz aqui várias coisas e fui sempre bem acolhida. Depois é a centralidade, temos aqui tudo, temos o campo, temos a praia, temos Lisboa aqui num instantinho, portanto, não sei, para nós enquanto família é perfeito. Que bom. Este podcast também, quer dizer, o facto de estarmos aqui a convidar torrienses, não é? E dar-lhes a oportunidade de falar também no sentido de valorização das pessoas, que é o que faz também os territórios, não é? E contar essas histórias e, portanto, também é interessante perceber qual é a sua experiência a vir para cá, não sendo de cá e estando aqui também, portanto é sempre bom. Queria agradecer a ambos a participação e obrigadíssima e muito sucesso nas vossas carreiras profissionais e pessoais. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Obrigada.